Paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Israel Silva. Fui desafiado a meditar em um texto que fala sobre a provisão de Deus no deserto. E esse foi o texto que o Espírito Santo de Deus me deu. Eu quero deixar para cada irmão e quero deixar também para o nosso irmão, o pregador César, que foi quem me desafiou a deixar essa meditação. E eu já quero aproveitar já a oportunidade também para deixar aberto que no final desse vídeo eu vou fazer um desafio também para algumas pessoas aí que estão nos ouvindo e nos assistindo. O texto está em Mateus 14, Evangelho de Jesus Cristo, que Mateus escreveu, capítulo 14, versículo de número 15 a seguir, que diz assim: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é misto que vão, dai-lhe-vos de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, o abençoou. E partindo os pães, deu os discípulos, e os discípulos alimentou a multidão. Esse é um texto bastante conhecido, que é o texto onde Jesus multiplica os pães e o peixe. E é um texto que nos chama bastante atenção pelo fato de Jesus ter recebido uma notícia. Jesus recebeu uma notícia sobre a morte de João. João era o primo de Jesus. E Jesus, quando fica sabendo que João Batista tinha sido assassinado pela mão de Herodes, com um plano maligno, Jesus ficou triste. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi até um lugar deserto para ficar sozinho. Jesus, quando chega nesse lugar deserto, a Bíblia diz que quando ele levantou a sua face, havia uma inúmera multidão com ele, ou havia uma inúmera multidão lhe esperando. E a Bíblia diz que quando Jesus viu aquilo, Jesus não mediu esforço, o seu luto acabou. Todos nós sabemos que a multidão, as pessoas da época procuravam seguir a Jesus pelo fato de Jesus ter o pão, pelo fato de Jesus ter o milagre nas suas mãos, porque toda a autoridade foi lhe dada, e era impossível um enfermo chegar até Jesus e ele não receber a sua cura. Muito dificilmente você vai ver Jesus entrando em uma aldeia, você vai ver Jesus entrando em uma cidade, em uma província, e não operar inúmeros milagres. E naquele dia não era diferente. Jesus, quando olha aquela multidão com mais de 5.000 homens, você pode ver que a Bíblia diz que quando Jesus olhou, o escritor Mateus, ele cita 5.000 homens, fora mulher e criança, estava com Jesus naquele dia. E quando Jesus começou a ministrar a palavra, a fazer milagres, os discípulos chegaram até Jesus. Os discípulos chegou perto de Jesus e disse: Jesus, despede a multidão, porque o lugar é deserto. Manda que a multidão vá para as províncias, para as cidades circunvizinhas, para as suas casas, e comam e procure pão para comer. Jesus, olhando para eles, falou: não é mister que eles vão, dai-vos de comer. E eles começaram a pensar e a indagar, dizendo: mas como vamos achar tanta comida, tanto pão no lugar deserto? Aí Jesus diz: o que tendes aí? Aí ele diz: não temos aqui senão
5 pães e 2 peixes. Era o suficiente para Jesus realizar o milagre. Era o suficiente para Jesus alimentar a multidão. Ou seja, depois que Jesus, ele pega os pães e os peixes, ele apresenta ao Pai que está no céu, ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o céu e a terra e tudo que nele há, e mandou que os discípulos o servissem, porque o povo estava sentado em grupo de 50, e ali ele começou a servir, depois que apresentou o pouco pão a Deus. Ou seja, o pouco com Deus é muito, não importa o tamanho da sua oferta, Deus pode transformar em muito. Amém? Louvado seja Deus. Eu não sei o que é que você tem nas mãos, é com o que você tem nas mãos que Deus quer te usar. Não importa. Não sei se você tem uma posição na sociedade, ou não sei se você é uma pessoa influente no mundo. O que importa é que Deus vai te usar com o que você se dispor. Amém? Louvado seja Deus. Então os discípulos serviam o povo, e toda a multidão naquele deserto, naquele dia, foi alimentada. Louvado seja o nome de Jesus. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero agora também lançar um desafio para o pregador César, que foi ele que me desafiou a contar sobre a provisão de Deus no deserto. Eu quero desafiar ele. Agora a batata quente está nas suas mãos, César, é com você.